Vamos para mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre duas formas práticas de evoluir no treino. Nessa aula eu quero ser bem objetivo, né? Por mais que eu fale bastante, mas eu quero ser bem objetivo e mostrar para vocês duas formas bem práticas e bem fáceis, né? Se for bem executado, para você continuar evoluindo no treino sem a necessidade de ficar mudando o treino toda hora, né? Muita gente acaba cometendo esse pequeno deslize, vou considerar talvez até um erro, dependendo da forma que é feita, que é ficar mudando sempre o treino para sair da estagnação, né? Então hoje a gente vai abordar duas formas práticas de continuar evoluindo no treino, consequentemente não ficar na estagnação do treino. Então vamos lá. A primeira forma bem prática e bem, não vou dizer fácil, mas uma forma bem objetiva e não precisa de nada muito mirabolante no treino, é progredir o peso, progredir a carga. O que é progredir o peso, a carga? A carga, o peso nada mais é do que o peso utilizado no exercício. Quanto de peso você está usando nessa série, quanto você está usando na próxima, no outro exercício e assim por diante. Ou seja, progredir o peso, progredir a carga. É só aumentar a carga de série a série? Não. Eu estou falando isso de progredir a carga aumentando o peso para o mesmo número de repetições. Isso significa que você tem que evoluir no exercício. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que o teu agachamento livre hoje é com 200 quilos, tá? Para 6 repetições máximas, RM é repetições máximas. 200 quilos, 100 quilos cada lado. Lembrando que o peso da barra não conta, galera. Por quê? Porque você pode treinar em outra academia, a barra tem um peso diferente, aí você vai ter um parâmetro de carga diferente. Você tem que estabelecer um parâmetro. Qual é o parâmetro? O peso utilizado no aparelho. Até porque no powerlift você não considera a barra, né? Você considera só o peso da anilha. Não se iluda, eu pego 60 cada lado mais 20 da barra. Não se iluda com esses 20 quilos da barra. Só considere o peso de anilhas, ou o peso de um halter. Pô, eu pego supino inclinado com halteres, eu pego 50 quilos cada um, então é 100 quilos. Não, você tem que considerar o peso unilateral, porque cada mão, cada lado tá pegando o mesmo peso. Agora, na barra, a barra ela tá unificada, sendo assim o peso é único. Então o peso vai pesar de forma contínua. Já no halter o peso é unilateral, deu para entender? Já na barra é bilateral. Então no halter você considera o peso só de um halter e na barra só o peso das anilhas e nos equipamentos só o peso das anilhas também e assim por diante. Pô, mas o equipamento de peito, o braço é separado. Não importa, você considera o total do peso para fazer o movimento simultâneo. Apenas o halter você considera apenas o peso de um halter, tá? Bom, vamos lá, continuando aqui. Então vamos supor que o seu agachamento livre é 200 kg para 6 repetições máximas. Nossa, que peso! É só um exemplo, galera. O teu peso pode ser 40 kg, 20 cada lado para 6 RM, independente. Apenas imagine o quanto de peso você pega, por exemplo, para 6 repetições máximas. O que é 6 repetições máximas? Sempre eu tenho que dizer em todas as aulas que eu falo sobre isso. Repetição máxima são 6 repetições que você vai fazer com técnica, amplitude completa, nada de meio movimento, no mínimo 80 graus para mais, tá? 80 graus é antes do 90, mas ainda é aceitável para enfatizar mais o quadríceps. Quando você aumenta a amplitude para mais de 90 graus, quebrando a paralela, você aumenta a solicitação do glúteo, mantendo a atividade do quadríceps em alta. Quando você faz menos de 90 graus, por exemplo, 80 graus, você diminui muito a participação do glúteo e mantém só o trabalho do quadríceps. Meu glúteo é forte, vou focar só no quadríceps. Não se iluda, galera. O trabalho do quadríceps vai continuar sendo muito forte em toda a amplitude do agachamento. A diferença é que com a amplitude maior, o glúteo também aumenta a solicitação. Então vamos lá. Isso significa 6 repetições máximas. Amplitude, técnica, amplitude completa, técnica e sozinho. Sozinho. O que é sozinho? Ninguém encostar na barra e ninguém encostar em você. Mas sempre eu falo a mesma coisa. Questão de segurança. Porra, segurança é você pegar o peso que aguenta. Se alguém precisa ficar agarrado em você, mas ele só está encostando, foda-se, não é para encostar. O encostar já é ajuda. Você tem que ser capaz de fazer repetições máximas, com amplitude e técnica sozinho. Você já viu na competição de powerlift alguém encostar na barra ou encostar no atleta? Isso não existe. A pessoa encosta se o outro não conseguir levantar ou se ele travar. Aí tem o apoio. Fora isso, não encosta. Segurança é pegar o peso que aguenta. Então você tem que considerar o peso, o número de repetições que você faz com amplitude técnica sozinho. Começou a fazer errado, alguém ajudou, parou de contar. Tá bom? É lógico que, isso quer dizer que não pode ajudar? Não, pode ajudar, depois que você encontra a tua repetição máxima. Eu tô fazendo aqui, de repente vou subir, começo
a subir um pouquinho torto, aí vem a ajuda. Isso significa que o número de repetições que você parou antes dessa repetição, essa metade dessa repetição, é o teu RM com aquele peso ali naquele exercício. A partir daí você fez repetições adicionais com ajuda. Isso não conta no cálculo de RM, mas conta no volume de trabalho feito. Ou seja, está gerando sinalização hipertrófica, mas houve um alívio da carga para isso. Só que o teu RM é o número de repetições com amplitude técnica que você fez sozinho. Então, nesse caso aqui, o cara botou 200 quilos, fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições. Na 7 ele começou a subir errado. Isso significa que ele fez 6 repetições máximas com amplitude técnica sozinho. Na 7ª precisou de ajuda ou subiu errado. Isso em todos os exercícios. Então beleza. Agachamento livre, 200 kg para 6 RM. Aí, esse cara, se a gente for considerar o volume load, né, o que é VL, volume load. O volume load é série vezes repetições vezes carga. Se aqui é uma série, então uma série vezes 200 quilos, vezes 6 repetições, dá 1.200 de volume load. O que eu estou falando aqui? Progredir peso, progredir carga. Daqui 2, 4, 5, 10, 2 meses, não importa, vamos supor que esse mesmo indivíduo agora, para 6 repetições máximas, ele consegue 210 quilos. Ou seja, independente do tempo que passou, galera, não precisa evoluir sempre, até porque uma pessoa que pega 200 quilos para 6 repetições de agachamento é um cara muito forte que tem anos de treino. Quanto mais você evolui as cargas, mais difícil é de continuar evoluindo. Quanto menor a tua carga, mais fácil é. Quanto mais iniciante você é, mais rápida a evolução de carga. É natural que vai ficando mais difícil, mas sempre tente o quê? Fazer isso aqui, ó. Porra, tá sentindo que com 200 quilos, depois de, sei lá, 1 mês, 2, 3 meses, 200 quilos saía 6 repetições, de repente você tenta a 7ª, conseguiu, com amplitude técnica e sozinho, ou seja, os 200 quilos virou 7 RM. Isso significa que você pode aumentar um pouco de peso para parar no 6 RM. E nesse caso o cara chegou a 210 quilos para 6 RM. Ou seja, ele aumentou o volume load. Por quê? Uma série vezes 210 vezes 6 RM dá 1.260. Houve uma progressão de peso e, consequentemente, esse impacto no volume load dessa série aumenta a sinalização hipertrófica. Lembrando, galera, o volume load não é para você, eu aumentei o volume load do treino. Não. O volume load é extremamente importante para fazer um parâmetro de evolução do seu treino atual. Por quê? Você vai fazer isso de série a série, contabilizando o volume load de série a série, depois somar todas as séries, você tem o volume load do exercício. E aí você mantém o mesmo treino e aí você vai avaliando se o volume load do treino está aumentando do mesmo treino. Adicionou um exercício, adicionou uma série, mudou a ordem do exercício, reinicia o parâmetro de volume load, porque tudo isso influencia na capacidade de pegar peso na série. Pô, o agachamento livre era primeiro, passa a ser o último ou o terceiro, consequentemente a pessoa não vai conseguir fazer o mesmo RM porque ele já tem exercícios antes desgastando ele. E aí você tem que reiniciar a conta do volume load, por quê? Senão se o agachamento livre vai para o terceiro exercício, esse 1.260 de volume load pode cair para 800, por exemplo. Por quê? Porque ele não vai ser mais capaz de pegar esse peso para 6 RM. Ele vai perder repetições com peso ou ele vai ter que diminuir o peso para manter o 6 RM, porque antes esse peso era o agachamento livre como primeiro exercício e agora o agachamento livre é o terceiro exercício. Então, qualquer mudança no treino, você reinicia a contagem do volume load para continuar o parâmetro. Isso é extremamente importante para você não confundir, porque não adianta você só olhar o número do volume load, porque um leg press você gera muito mais volume load do que agachamento livre. Isso significa que não fazer agachamento, fazer só leg press aumenta a hipertrofia? Não, porque o volume load é importante, um parâmetro de evolução. Você progredir dentro daquele treino, e esse é um parâmetro de evolução. O volume load. E o que eu estou dizendo aqui, que quando você consegue progredir o peso para o mesmo número de repetições, significa que você está evoluindo no treino. Se você aumenta a progressão de peso para a mesma faixa de repetições, significa que você aumentou a força muscular e você aumentou a sinalização hipertrófica para aquele músculo, porque você aumentou a tensão gerada ali, tá bom? Então é extremamente importante buscar isso, desde que preserve a técnica e a amplitude sozinho. É extremamente importante esses 3 parâmetros que eu estou falando. Técnica, amplitude e sozinho. Porque muitas vezes o cara bota 206 RM, um dia ele vai treinar com alguém, os mesmos, sei lá, e o cara vai lá, bota, fez 200 quilos, deu 8 repetições, mas com ajuda. Aliviou muito, às vezes a ajuda vem até antes, o cara faz muito mais. Aí, beleza, tô forte, o cara bota 210, faz 10 RM. Com ajuda, não conta. Beleza, pode acontecer? Pode, mas a tua contagem de RM é amplitude técnica e sozinho. Se alguém ajudou, houve um trabalhinho extra, mas com ajuda.
É importante você ter o parâmetro de você sozinho. Alguém pode ficar ali, mas como eu disse, vai te dar um toque, ajudar quando você começar a fazer errado. Aí a ajuda entra, porque assim você consegue ter fidelidade com o que está sendo feito. Se não, um dia você está treinando com um parceiro de treino, treinando, pegando pesão, aí o cara ajudando. Eu passei por isso anos atrás, lá, quando eu treinava com um parceiro de treino, a gente se ajudava não muito, mas fazia algumas repetições ali, já começava a ajudar. E aí, quando eu passei a treinar sozinho, eu fui tentar pegar o mesmo peso que eu pegava treinando parceiro de treino. O que aconteceu? Perdi repetições, tive que diminuir peso, tive que reaprender o meu limite na série. Porque a ajuda alivia muito, por mais que é um toquezinho ajuda demais. Para quem treina sabe disso. Então, aí eu me reabilitei e desde então, eu sempre, quando alguém vai treinar comigo, eu sempre falo, galera, cara, você vai me ajudar quando eu falar. Ou seja, quando eu ver que eu tô errando, eu peço ajuda. Ou quando o cara já me conhece bem, ele sabe. Quando eu comecei a tremer, fazer errado, o cara já vai dar um toquezinho para me tirar mais 2 repetições ali, por exemplo, tá? Então, sempre muito consciente disso. Outra forma também que pode acontecer para progredir peso. Vamos supor que você está treinando com supino inclinado com barra, com 120 quilos, fazendo 6 repetições. Só que essas 6 repetições não é a repetição máxima. Você está usando repetições na reserva. Com esse peso, esse indivíduo do exemplo, ele consegue fazer 8 repetições máximas. Amplitude técnica sozinho. Só que ele está parando no 6. Por quê? Ele está usando repetições na reserva. Isso aqui pode ser uma série intermediária. Essa aqui pode ser a última série do exercício, ou as 2 últimas. E aí, antes disso, ele vinha fazendo repetições na reserva, com menos peso, foi progredindo até chegar aqui. Nesse exemplo, pode ser que esse supino inclinado com barra, essa série aqui, que está no quadro, pode ser, sei lá, uma série, uma working set com repetições na reserva, para se preservar para a última série que vai até a falha. Nesse caso, ou simplesmente o cara está fazendo esse trabalho de 8 RM com 6 reps, deixando 2 na reserva por segurança. Mesmo assim, tem uma ótima aceleração hipertrófica, porque a carga é alta, porque 8 repetições máximas é uma intensidade da carga relativamente alta, isso gera uma aceleração hipertrófica muito forte, mesmo não falhando, podendo ficar 1, 2 ou até 3 antes da falha e tendo uma ótima aceleração hipertrófica, tá? Então, nesse caso, o cara supino inclinado com barra, 120 quilos, ele faz 6 repetições, podendo fazer 8, ou seja, ele está com 2 repetições na reserva, 2 giros. E aí, passa a semana, depois outra semana, de repente esse cara está conseguindo pegar 130 quilos para as mesmas 6 repetições dentro do 8 RM. Isso significa que esses 120 quilos dele já não é mais 8 RM, significa que pode ser que seja 10 RM. E agora, os novos 8 RM dele é os 130 quilos. E ele continua usando repetições na reserva. Por quê? Se ele manter os 120 quilos que ele consegue agora fazer 10 RM e fazer 6, ele está usando 4 repetições na reserva. Não, então o ideal é ele aumentar o peso para manter o limite de 8 RM usando 2 repetições na reserva para 6 repetições. Porque se ele aguenta pegar mais peso, mas ele continua fazendo menos repetições perante ao peso que ele está utilizando, por quê? Para essas 8 RM, ele consegue fazer 120 quilos. Agora, ele consegue fazer 130 com 8 RM. Se ele continuar pegando os mesmos 120 quilos para o 8 RM, mesmo com a repetição na reserva, ele vai estar abaixo do potencial máximo dele da série. Sendo assim, ele tem que reajustar essa carga para 130 quilos para manter as 8 RM. Senão, ele vai continuar progredindo, ganhando força, mas não vai estar progredindo o peso. Então, ele vai estar ficando cada vez mais longe da falha para manter as 6 repetições, a diminuir o potencial anabólico. E é exatamente por isso que muita gente acaba estagnando, porque a pessoa fica muito tempo pegando o mesmo peso. Às vezes o cara consegue, a pessoa, menina, homem, mulher, sei lá o que for, consegue fazer muito mais repetições com aquele peso, mas está ali naquele mesmo peso. Muitas vezes também por falta de descanso entre as séries. Descansa 1 minutinho, 30 segundos, sendo que precisaria descansar 2, 3, 4, 5 minutos para conseguir ter uma boa recuperação entre as séries, síntese de ATP, ter uma boa recuperação cardiorrespiratória para conseguir fazer uma próxima série bem feita. A falta de descanso entre as séries, volume de treino excessivo ou a frequência de estímulo muito grande para o mesmo músculo pode limitar essa progressão de peso. Então, o que eu recomendo para vocês? Chegou nesse ponto, diminui o volume de treino pela metade, descansa mais entre as séries e vai tentando progredir o peso. Você vai notar que isso vai ser mais fácil dessa forma. E se você progride peso para a mesma média de repetições, você aumenta o volume load. Por quê? 120 kg vezes 6 repetições que foi executadas, tá? Não é vezes 8 RM, porque ele não completou 8 RM, ele parou no 6. Então, uma série vezes 120 kg vezes 6 repetições é 720. Agora ele pega 130 kg para 6 repetições,
780 de volume load. Houve uma progressão de volume load. Então, galera, buscar progredir o peso, mantendo boa técnica e amplitude e sozinho, é extremamente importante para você aumentar o estímulo hipertrófico do músculo, progredindo a força e o potencial anabólico ali daquele músculo. A estagnação acontece muitas vezes porque a pessoa ela para. Não quer dizer, porra, faz 6 meses que eu tô com o mesmo peso no agachamento para o mesmo número de repetições máximas. Beleza, você ainda está trabalhando no seu limite. Isso é o importante. Lembra o que eu falei aqui? O maior erro, é a pessoa conseguir pegar mais peso, só que ficar muito longe da falha, podendo fazer mais repetições com aquele peso, ou podendo simplesmente pegar mais peso para aquele número de repetições que ela está fazendo. Isso diminui a sinalização hipertrófica. Quando você trabalha de 6, 8 até 15 repetições máximas, você pode ficar 1, 2 ou até 3 repetições na reserva e vai ter ótima sinalização hipertrófica, sem grande necessidade de falhar, tá? Mas, se de repente você consegue fazer 12 repetições com o peso, você está fazendo 6, você está muito longe da falha, por mais que às vezes seja uma carga considerável, ainda assim o potencial anabólico da série poderia ser melhor se você pudesse fazer 12, mas por exemplo, parar no 11, no 10, no 9, ou fazer 12, você atinge o pico máximo de sinalização ali. Agora, se você ficar sempre o mesmo peso, podendo fazer mais, aí você está se limitando a evoluir. Então, para evoluir no treino, você não precisa adicionar outros exercícios, você não precisa adicionar outras séries, você simplesmente precisa tentar progredir o que tem no treino. É lógico, uma hora ou outra você vai adicionar volume, vai adicionar série, vai adicionar alguma coisa extra, mas tente sempre progredir essa barreira, tente sempre progredir esse peso. Lembrando sempre, não é para toda semana eu tenho que progredir, não, galera. Você vai tentar progredir conforme o seu ritmo. Pô, essa semana você foi lá, pegou 120 quilos no agachamento, fez 5 repetições ali, na 6 começou a fazer errado. Beleza, 120 quilos, 5 RM. Semana que vem você chega nessa mesma série, e aí 120 quilos de novo, 5 RM, e aí vai indo. De repente você nota que os 120 quilos você já está fazendo 6 repetições. Ou seja, o teu 120 quilos hoje já não é para 5 RM, é para 6 RM. Talvez se você colocar 124, 126 quilos, você fique no 5 RM. Significa que você conseguiu progredir peso com a mesma média de repetições máximas. Ou simplesmente aumentou as repetições para esse peso, que é exatamente o que eu vou falar aqui agora. Ó.